Olá! Hoje iniciaremos a leitura do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Dr. Augusto Cury. Espero que vocês gostem e curta, comente e compartilhe. Prefácio. Este livro falará ao coração dos pais e professores. Eles lutam pelo mesmo sonho, tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábios. Mas jamais estiveram tão perdidos na árdua tarefa de educar. Ambos cultivam os territórios mais difíceis de trabalhar, os da inteligência e da emoção. Não escrevo para heróis, mas para aqueles que sabem que educar é praticamente a mais bela e complexa arte da inteligência. É acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas. Educar é ter esperança no futuro, mesmo que o presente nos decepcione. É semear com sabedoria e colher com paciência. É ser um garimpeiro que procura os tesouros do coração. Sem educação, os intelectuais não amadurecem, os líderes fazem guerras, os jovens se tornam estéreis, as crianças não desenvolvem sabedoria, os homens se transformam em máquinas de trabalhar, as mulheres destroem sua autoestima e sua saúde psíquica. A quem interessa este livro? Aos pais, aos professores da pré-escola, do ensino fundamental, médio e universitário, aos psicólogos, aos profissionais de recursos humanos, aos jovens e a todas as pessoas que desejam conhecer alguns segredos da personalidade e enriquecer seus relacionamentos. Apresentarei aqui importantes ferramentas que ajudam a formar pensadores e ensinam a expandir a emoção, ampliar os horizontes da inteligência e produzir qualidade de vida. Ao reescrever este prefácio para a edição comemorativa de 800 mil exemplares vendidos de Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, refleti muito sobre a crise sem precedentes pela qual passa a educação mundial. Estou em Atenas, terra de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, e vejo que os jovens se interessam cada vez menos pelos grandes pensadores, por cultura ou filosofia. Nós, educadores, esperávamos que no século XXI nossas crianças, adolescentes e adultos fossem livres, felizes, criativos, empreendedores. Mas nos enganamos. A solidão nunca foi tão intensa. Os pais escondem seus sentimentos dos filhos. Os filhos ocultam suas lágrimas dos pais. Os professores se protegem atrás do giz. A ansiedade e o estresse fazem parte da rotina da maioria das pessoas. Construímos uma complexa indústria de lazer para jovens cada vez mais instáveis, irritáveis e insatisfeitos. Embora coloquemos à sua disposição uma imensa quantidade de conhecimento, não estamos formando pensadores, e sim repetidores de informações. Nas escolas e universidades do mundo inteiro estão sendo criados consumidores, marionetes do sistema, soldados de guerra, e não filósofos, altruístas, críticos, solidários, tolerantes, generosos. Onde estamos errando? A educação moderna não precisa de ajustes, mas de uma verdadeira revolução. Os jovens na atualidade têm uma mente agitada, inquieta. Não olham para dentro de si mesmos, não desenvolvem a arte da observação e quase não têm prazer em aprender. Para superar esse grave problema, não basta sermos bons educadores. Temos de atingir a excelência. Temos de adquirir os 7 hábitos dos pais brilhantes e os 7 hábitos dos professores fascinantes. Além disso, precisamos identificar os 7 pecados capitais dos educadores e aprender as 10 técnicas pedagógicas que podem tornar realidade a escola dos nossos sonhos. Através da minha experiência como psiquiatra,
escritor e pesquisador da psicologia, já tive o prazer de ajudar muitas pessoas a mudar o rumo de suas vidas e enxergar a educação com outros olhos. Com esta edição especial, desejo profundamente continuar contribuindo para a construção de um sistema educacional capaz de revolucionar não só a sala de aula, como também a de casa e a das empresas. Depois da mais longa tempestade, surge o mais belo amanhecer. Um dos principais objetivos deste livro é colaborar para este amanhecer. Para onde caminha a juventude? Há um mundo a ser descoberto dentro de cada criança e de cada jovem. Só não consegue descobri-lo quem está encarcerado dentro do seu próprio mundo. Nossa geração quis dar o melhor para as crianças e os jovens. Sonhamos grandes sonhos para eles. Procuramos dar os melhores brinquedos, roupas, passeios e escolas. Não queríamos que eles andassem na chuva, se machucassem nas ruas, se ferissem com os brinquedos caseiros e vivessem as dificuldades pelas quais passamos. Colocamos uma televisão na sala. Alguns pais, com mais recursos, colocaram uma televisão e um computador no quarto de cada filho. Outros encheram seus filhos de atividades, matriculando-os em cursos de inglês, computação e música. Tiveram uma excelente intenção, só não sabiam que as crianças precisavam ter infância, que necessitavam inventar, correr riscos, frustrar-se, ter tempo para brincar e se encantar com a vida. Não imaginavam o quanto a criatividade, a felicidade, a ousadia e a segurança do adulto dependiam das matrizes da memória e da energia emocional da criança. Não compreendem que a TV, os brinquedos manufaturados, a internet e o excesso de atividades obstruíam a infância dos seus filhos. Criamos um mundo artificial para as crianças e pagamos um preço caríssimo. Produzimos sérias consequências no território da emoção, no anfiteatro dos pensamentos e no solo da memória. Vejamos algumas consequências: obstruindo a inteligência das crianças e adolescentes. Esperávamos que no século XXI os jovens fossem solidários, empreendedores e amassem a arte de pensar, mas muitos vivem alienados, não pensam no futuro, não têm garra e projetos de vida. Imaginávamos que pelo fato de aprendermos línguas na escola e vivermos espremidos nos elevadores, no local de trabalho e nos clubes, a solidão seria resolvida. Mas as pessoas não aprenderam a falar de si mesmas, têm medo de se expor, vivem represadas em seu próprio mundo. Pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos e comentam sobre seus sonhos, mágoas, alegrias e frustrações. Na escola, a situação é pior. Professores e alunos vivem juntos durante anos dentro de sala de aula, mas são estranhos uns para os outros. Eles se escondem atrás dos livros, das apostilas, dos computadores. A culpa é dos ilustres professores? Não. A culpa, como veremos, é do sistema educacional doentio que se arrasta por séculos. As crianças e os jovens aprendem a lidar com fatos lógicos, mas não sabem lidar com fracassos e falhas. Aprendem a resolver problemas matemáticos, mas não sabem resolver seus conflitos existenciais. São treinados para fazer cálculos e acertá-los, mas a vida é cheia de contradições. As questões emocionais não podem ser calculadas, nem têm resultado exato. Os jovens são preparados para lidar com decepções? Não, eles são treinados apenas para o sucesso. Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. Devemos usar o sofrimento para construir a sabedoria,
Mas quem se importa com a sabedoria na era da informação? Nossa geração produziu informações que nenhuma outra jamais produziu, mas não sabemos o que fazer com elas. Raramente usamos essas informações para expandir nossa qualidade de vida. Você faz coisas fora da sua agenda que lhes dão prazer? Você procura administrar seus pensamentos para ter uma mente mais tranquila? Nós nos tornamos máquinas de trabalhar e estamos transformando nossas crianças em máquinas de aprender, usando erradamente os papéis da memória. Fizemos da memória de nossas crianças um banco de dados. A memória tem essa função? Não. Veremos que durante os séculos a memória foi usada de maneira errada pela escola. Existe lembrança? Inúmeros professores e psicólogos do mundo todo creem, sem sombra de dúvidas, que existe lembrança. Errado. Não existe lembrança pura do passado. O passado é sempre reconstruído. É bom ficarmos abalados por esta afirmação. O passado é sempre reconstruído com micro ou macro diferenças no presente. Veremos que há diversos conceitos equivocados na ciência sobre o fantástico mundo do funcionamento da mente e da memória humana. Tenho convicção, como psiquiatra e como autor de uma das poucas teorias da atualidade sobre o processo de construção do pensamento, de que estamos obstruindo a inteligência das crianças e o prazer de viver com o excesso de informações que estamos oferecendo a elas. Nossa memória virou um depósito de informações inúteis. A maioria das informações que aprendemos não será organizada na memória e utilizada nas atividades intelectuais. Imagine um pedreiro que a vida toda acumulou pedras para construir uma casa. Após construí-la, ele não sabe o que fazer com as pilhas de pedras que sobraram. Gastou a maior parte do seu tempo inutilmente. O conhecimento se multiplicou e o número de escolas se expandiu como em nenhuma outra época. Mas não estamos produzindo pensadores. A maioria dos jovens, incluindo universitários, acumula pilhas de pedras, mas constrói pouquíssimas ideias brilhantes. Não é à toa que eles perderam o prazer de aprender. A escola deixou de ser uma aventura agradável. Paralelamente a isso, a mídia os seduziu com estímulos rápidos e prontos. Eles tornaram-se amantes do fast food emocional. As TVs transportam os jovens sem que eles façam esforço para dentro de uma excitante partida esportiva, para o interior de uma aeronave, para o cerne de uma guerra e para dentro de um dramático conflito policial. Esse bombardeio de estímulos não é inofensivo. Atua num fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa, chamado de psicoadaptação, aumentando o limiar do prazer na vida real. Com o tempo, crianças e adolescentes perdem o prazer nos pequenos estímulos da rotina diária. Eles precisam fazer muitas coisas para ter um pouco de prazer, o que gera personalidades flutuantes, instáveis, insatisfeitas. Temos uma indústria de lazer complexa. Deveríamos ter a geração de jovens mais felizes que já pisaram na terra, mas produzimos uma geração de insatisfeitos. Estamos informando e não formando. Não estamos educando a emoção nem estimulando o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, tais como contemplar o belo, pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, gerenciar os pensamentos, ter espírito empreendedor. Estamos informando os jovens e não formando suas personalidades. Os jovens conhecem cada vez mais o mundo em que estão, mas quase nada sobre o mundo que são. No máximo, conhecem a sala de visitas da sua própria personalidade. Que pior solidão do que esta? O ser humano é um estranho para si mesmo. A educação tornou-se seca, fria e sem tempero emocional. Os jovens raramente sabem pedir perdão, reconhecer seus limites e se colocar no lugar dos outros.
Qual é o resultado? Nunca o conhecimento médico e psiquiátrico foi tão grande e nunca as pessoas tiveram tantos transtornos emocionais e tantas doenças psicossomáticas. A depressão raramente atingia as crianças. Hoje, há muitas crianças deprimidas e sem encanto pela vida. Pré-adolescentes e adolescentes estão desenvolvendo obsessão, síndrome do pânico, fobias, timidez, agressividade e outros transtornos ansiosos. Milhões de jovens estão se drogando. Não compreendem que as drogas podem queimar etapas da vida, levá-los a envelhecer rapidamente na emoção. Os prazeres momentâneos das drogas destroem a galinha dos ovos de ouro da emoção. Conheci e tratei de inúmeros jovens usuários de drogas, mas não encontrei ninguém feliz. E o estresse? Não apenas é comum detectarmos adultos estressados, mas também jovens e crianças. Eles têm frequentemente dor de cabeça, gastrite, dores musculares, suor excessivo, fadiga constante, de fundo emocional. Precisamos arquivar esta frase e jamais esquecê-la. Quanto pior for a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria neste século. Vamos assistir passivamente à indústria dos antidepressivos e tranquilizantes se tornar uma das mais poderosas do século XXI? Vamos observar passivamente nossos filhos serem vítimas do sistema social que criamos? O que fazer diante desta problemática? Procurando pais brilhantes e professores fascinantes. Devemos procurar soluções que ataquem diretamente o problema. Precisamos conhecer algo sobre o funcionamento da mente e mudar alguns pilares da educação. As teorias não funcionam mais. Bons professores estão estressados e gerando alunos despreparados para a vida. Bons pais estão confusos e gerando filhos com conflitos. Existe, no entanto, uma grande esperança, mas não há soluções mágicas. Atualmente, não basta ser bom, pois a crise da educação impõe que procuremos a excelência. Os pais precisam adquirir hábitos dos pais brilhantes para revolucionar a educação. Os professores precisam incorporar hábitos dos educadores fascinantes para atuar com eficiência no pequeno e infinito mundo da personalidade de seus alunos. Cada hábito praticado pelos educadores poderá contribuir para desenvolver características fundamentais da personalidade dos jovens. São mais de 50 essas características. Entretanto, raramente um jovem tem ao menos 5 delas bem desenvolvidas. Precisamos ser educadores muito acima da média se quisermos formar seres humanos inteligentes e felizes, capazes de sobreviver nessa sociedade estressante. A boa notícia é que pais ricos ou pobres, professores de escolas ricas ou carentes, podem igualmente praticar os hábitos e técnicas propostos aqui. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Pensamentos para recordar. Se você viver ilhado na sala de casa, formará um grupo de estranhos vivendo sob o mesmo teto. Nunca conhecerá seus filhos e eles nunca o conhecerão. Se você viver ilhado na sala de aula, se seu mundo não se cruzar com os de seus alunos, não promoverá a socialização deles. Ao contrário, semeará a solidão. Educar é aproximar ilhas, é formar continentes. Se criticarmos excessivamente os jovens, se não formos tolerantes com determinadas falhas, incoerências e reações ilógicas, estaremos aptos a operar computadores, mas não a educar seres humanos. Talvez a maior falha da educação moderna seja ensinar os jovens a conhecer o mundo em que estão e se esquecer de ensinar-lhes o mundo que são.
Ensine os jovens a conhecer não apenas o pequeno átomo que nunca verão e os grandes planetas em que nunca pisarão, mas também o teatro de suas mentes.